Bem-vindos ao Albergue, eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de O Doutrinador. O Doutrinador é um filme brasileiro que estreou dia 1º de novembro de 2018. É uma adaptação de uma HQ de mesmo nome, criada pelo brasileiro Luciano Cunha. Idealizou o projeto em 2008, mas veio a publicá-lo em forma de webcomic a partir de 2013, inspirado bastante pelos protestos daquele ano, as famosas Jornadas de Junho, e como encadernado realmente em 2015. O filme e a HQ, no entanto, eles possuem diferenças bem significativas. Na versão HQ, o herói tem uma identidade desconhecida, você sabe apenas que ele é um ex-soldado que atuou na época da ditadura militar, e os políticos que ele persegue e tem como alvo são políticos que existem no nosso mundo. Então ele chega a perseguir a Dilma Rousseff, por exemplo, ou Renan Calheiros. Todas as figuras ali que são alvos desse vigilante são figuras que existem no nosso país. E isso, obviamente, teve que ser mudado na versão dos cinemas. Ele não persegue políticos reais, ele age numa cidade fictícia chamada Santa Cruz. E o próprio herói tem uma identidade conhecida, se chama Miguel, e não é um ex-soldado ou ex-agente da ditadura militar. Ele é um membro de uma tropa de elite ali da polícia chamada DAI, Divisão Armada Especial, e eles focam bastante na vida dele, dos dilemas dele, trazendo um pouco mais de drama à jornada daquele personagem. Já que falamos das diferenças de filme e HQ, vamos focar um pouco no enredo do filme em si. Como eu disse, o Miguel é membro dessa divisão especial da polícia e está envolvido numa operação contra a corrupção que culmina na prisão do governador, interpretado pelo Eduardo Moscovis. E nessa operação de prender o governador, interrogá-lo, vamos conhecendo mais da vida do Miguel, que é o nosso protagonista. Vivido aí por Kiko Pisolato, vemos que ele é um bom agente, ciente das suas funções, demonstra ser um cara que é incorruptível, que está ali querendo fazer o bem, prender corruptos, agir de acordo com as regras, demonstra ser bastante competente, ao passo que ele é um bom amigo com o seu parceiro na polícia, é divorciado, mas um pai presente na vida da filha, tá ali sempre cuidando, dando amor, dando carinho, típico bom sujeito dos filmes, o que é um bom alicerce para a desconstrução do personagem que vai vir depois, causado por uma perda na vida dele, um grande trauma. E isso lembra bastante o Justiceiro da Marvel, Frank Castle, que era um policial também, tentando viver corretamente, até que no caso do Justiceiro, ao perder a sua família num fogo cruzado entre gangues rivais, ele se torna o Justiceiro, o cara que odeia todos os criminosos, quer eliminar todos eles da face da terra. Uma semelhança grande com o Doutrinador aqui. Eu até comentei com algumas pessoas que eu ia ver o filme do Justiceiro brasileiro, porque essa era a impressão que os trailers me passavam e que se confirmou ao ver o filme. A motivação é a mesma, uma perda que transforma a personalidade dele, enlouquece ele, faz ele tomar um ódio de um grupo específico e quer eliminar aquele grupo. A diferença é que grupo é esse. No caso do Justiceiro são os criminosos em geral, para o Doutrinador são os corruptos, os políticos corruptos mais especificamente. Porque ele se dá conta que a perda que ele teve se conecta com a corrupção. Se não fosse a corrupção sistemática que nós temos, aquela perda de repente não aconteceria. E aí começa a jornada dele para eliminar os corruptos um a um. Mas apesar de todas as semelhanças com o Justiceiro, e tem várias, inclusive o Doutrinador tem o seu próprio microchip aqui, é a Nina, a hacker vivida pela Tainá Medina, que ajuda ele a invadir sistemas, câmeras de segurança. Então até nisso tem a semelhança, mas pra mim funcionou. O personagem em si é bom, passa aquela sensação de angústia, de perda, que tá fazendo aquilo tudo, mas sem saber se terá algum resultado. Levanta-se esse questionamento de dá para eliminar a corrupção dessa forma? A corrupção não está entranhada no sistema? Será que ele está fazendo alguma diferença com essas mortes? Não está de repente piorando a situação? A realidade do filme também é muito fácil de se relacionar, porque é muito próxima do que nós vivemos. Então gera uma identificação, a gente lembra de figuras, vemos ali uma ministra do Supremo relacionando-se com os corruptos que deveriam ser julgados por ela, vivida muito bem pela Marília Gabriela, que passa uma sensação de superioridade, de altivez, que é muito interessante para a personagem. Mas o filme não se exime dos seus clichês, tem alguns,
uns até meio incômodos, como por exemplo aquela velha cena de duas pessoas disputando uma arma e o resultado a gente já imagina que vai acontecer. O protagonista segura bem o filme, funciona bem como centro emocional da história. A Tainá Medina, a microchip do Doutrinador, eu já acho que não funciona tão bem assim. Algumas cenas dela parece que ela tá só recitando o texto e em alguns momentos faltou um pouco de emoção. Não chega a comprometer, felizmente, são só em alguns momentos que isso acontece. Uma cena que se destaca pra mim, que eu achei a composição muito bem feita, é a do nascimento do Doutrinador. Ele saindo de dentro da fumaça usando a máscara. É uma composição muito legal da cena que mostra o Miguel desaparecendo e o Doutrinador surgindo. É uma das cenas mais bem trabalhadas no filme. E outra cena que me agradou bastante é quando Isabela, a ex-mulher do Miguel, vivida pela Natália Laje, confronta ele sobre a questão do Doutrinador, como ele estava vivendo a vida dele naquele momento. É uma cena bem emocional, bem dura, né, com os dois personagens ali que se relacionavam tão bem antes. Você vê como tudo se transformou para chegar naquele momento. Então, para mim, o Doutrinador, nosso justiceiro brasileiro, funcionou bem. Tem, claro, várias semelhanças com o Frank Castle, vamos chamar aí de inspirações, porém as diferenças são suficientes para gerar bastante interesse nessa história, principalmente uma história tão relacionável com a nossa realidade aqui. Como eu disse, o filme estreou dia 1º de novembro, então já está começando a ficar difícil achar ele em muitas salas por aí. Se tiver interesse em assistir, é melhor correr. E vale lembrar, para quem viu ou para quem não viu, que o Doutrinador continua em 2019, só que em formato de série de TV pelo canal Space. Enquanto se fazia o filme, ao mesmo tempo se filmou a série. Então fiquem atentos aí que em 2019 o Doutrinador vai estrear. Pra mim talvez até funcione melhor como série, caçando um político por episódio. De repente explica melhor como são as caçadas, algo que faltou um pouquinho no filme. Vamos aguardar aí e, se possível, falaremos de O Doutrinador, a série, aqui também no canal. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, Alberto72, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês.